A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e este é o quarto vídeo da série Pregue a Palavra. E nós vamos direto ao assunto. Nós estamos falando, mais precisamente, sobre o pregador e a interpretação da Bíblia. No vídeo anterior, nós definimos, assim, grosso modo, o que é a hermenêutica, mas prometemos que no próximo vídeo, que é este, nós falaríamos de uma maneira um pouco mais detalhada sobre o trabalho do exegeta, isto é, do intérprete da palavra de Deus, ou as ferramentas que ele precisa ter à mão para poder fazer uma interpretação correta das Escrituras. Interpretação correta das Escrituras, como nós já adiantamos, significa extrair esse prefixo em exegese, ek, não é? Exegese, o prefixo é ek, aliás, o mesmo prefixo que está lá na palavra eclesia, igreja, não é? Ek, que quer dizer exatamente extrair, é fazer este movimento de dentro para fora, assim como a igreja que foi tirada de dentro do mundo para fora, ela foi tirada para ser santa, foi tirada de dentro do mundo. Da mesma forma, quando se fala de exegese ou de exegese, que se contrapõe evidentemente a eisegese, porque o prefixo ek é diferente do prefixo eis. Eisegese significa você fazer um movimento contrário, de você contaminar o texto com as suas percepções, que é um grande erro, não é? É um grande erro achar que o leitor pode fazer o texto dizer o que ele, leitor, quiser. Na verdade, é a Bíblia que deve nos guiar. Então, a tarefa do exegeta é extrair do texto bíblico o sentido original, ou seja, o que Deus revelou para o autor sagrado, nós temos que, usando as ferramentas à nossa disposição, ferramentas não somente epistemológicas, mas também ferramentas metodológicas, isto é, ferramentas epistemológicas são ferramentas ligadas ao conhecimento de maneira geral, e metodológicas aquelas que nos apresentam princípios, passos importantes a serem dados, recursos para que nós consigamos, na medida do possível, claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nós nada podemos fazer. O Espírito Santo é o intérprete por excelência da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então precisamos da ajuda do Espírito Santo. Entretanto, não pense você que o Espírito Santo vai fazer você, cada vez que você ler a Bíblia, ter uma interpretação diferente da Bíblia. Não, o Espírito Santo vai te ajudar a entender o que o autor sagrado recebeu como revelação de Deus na ocasião em que ele escreveu. Ou seja, nós temos que buscar o sentido autoral, o que o autor quis dizer. Mas vamos adiante, porque nesse vídeo, inclusive, eu quero, ao final, de uma maneira muito objetiva, indicar 10 livros para você que quer se aprofundar nesse assunto. Eu, por graça de Deus, estudo esse assunto há muito tempo, não comecei agora. Graças a Deus, desde que eu me converti, eu me entreguei ao estudo teológico, começando pela escola dominical, depois ingressei também no seminário e tive também a honra de ministrar justamente hermenêutica e exegese no seminário. Então eu estudo esse assunto há muito tempo e por isso eu tenho muitas obras para indicar, e você vai ver até que algumas aqui que eu vou apresentar já estão bastante desgastadas. Claro que há já livros
que estão com capa nova, novas edições, e algumas já foram até ampliadas, mas eu ainda preservo aquelas primeiras obras que eu li ainda na década de 80 e na década de 90, quando comecei a estudar hermenêutica e exegese. Pois bem, então nesse quarto vídeo dessa série Pregue a Palavra, vamos continuar falando sobre o pregador e a interpretação das Escrituras. Nós vimos no vídeo anterior que exegese não deve ser considerada um bicho de 7 cabeças, ou seja, algo que somente os grandes eruditos têm acesso, né? Hoje em dia, infelizmente, tem um grupo aí de elitistas que estão querendo fazer crer que o crente, para ele fazer exegese, ele tem que ser um doutor, pós-doutor e assim por diante. Nada disso. Todo crente tem o dever de interpretar a palavra de Deus, porque Jesus lhe confiou essa tarefa. Você se lembra que lá em Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus disse aos seus discípulos, e a nós por extensão, eu digo a nós porque ali estava a igreja nascente. A igreja começou com aqueles 12 apóstolos e outros que foram se agregando ao grupo, e Jesus disse aos seus primeiros discípulos, especialmente aos seus apóstolos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora não. Veja como Deus divide a humanidade em 2 grupos, os que estão do lado de dentro e os que estão do lado de fora. E nós que estamos do lado de dentro, recebemos de Deus esta incumbência, interpretar, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, na aula passada, citando até Michael Gorman, que faz uma crítica interessante sobre isso, porque ele é um erudito, mas ele diz que é preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco os crentes vão estar cada vez mais desanimados e vão ser cada vez mais desencorajados a interpretar a Bíblia, porque estão criando tantos métodos e tantas coisas e uma linguagem tão rebuscada e que parece até que o crente comum, o estudante da escola bíblica dominical, o professor da escola dominical, não pode interpretar a Bíblia corretamente. Pode sim, se ele, claro, se munir das ferramentas que nós vamos aqui mencionar de uma maneira muito objetiva. Muito bem, todos os crentes devem se interessar pela teologia exegética, portanto, porque todo crente tem a unção do santo também. A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 20, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. A teologia exegética ela tem uma dupla importância. Ela serve não apenas para estabelecer princípios gerais de interpretação para se entender a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, é claro, mas também ela nos ajuda a interpretar aquelas palavras ou aquelas frases e aqueles pontos difíceis de entender. Veja que até o apóstolo Pedro reconheceu que o texto sagrado tem pontos difíceis de entender. Quando ele fala dos escritos de Paulo, ele diz que nos escritos de Paulo, que à época já eram considerados, veja, hoje muita gente está querendo desprezar Paulo, mas o próprio apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele disse que nos escritos de Paulo há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem. Agora note, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Igualmente as outras escrituras. Veja que Pedro considerava os escritos de Paulo tão inspirados quanto as escrituras judaicas, ou seja, o Antigo Testamento. Então, se Pedro reconheceu que na Bíblia há pontos difíceis de entender, quem somos nós para pensar que é fácil e que não precisamos de uma metodologia adequada para interpretar a Bíblia? Então, precisamos sim da teologia exegética, que, como já vimos, envolve hermenêutica e exegese. Quais são, então, as principais ferramentas que um bom hermeneuta ou um bom exegeta, não vá confundir hermeneuta com exegeta. Hermeneuta, claro, aquele que domina
bem a hermenêutica, perdão, mas o exegeta, digamos que ele está num nível mais acima, porque ele de fato sabe não somente usar as ferramentas hermenêuticas, mas ele sabe utilizar todas as outras ferramentas que envolvem uma boa exegese, que eu vou aqui citar. Então o bom hermeneuta, e principalmente o bom exegeta, ele sabe que fazer exegese denota buscar o sentido primário, literal, do texto bíblico, o que pressupõe, claro, o conhecimento de algumas matérias, vamos dizer assim. A própria hermenêutica, que já citamos, a exegese, ou seja, hermenêutica e exegese, que são as duas matérias que compõem a teologia exegética, mas também a crítica textual. O que é a crítica textual? É aquela que visa determinar o mais próximo possível o texto das Escrituras registrado pelo autor original. Abarca, portanto, a filologia sagrada, que é o estudo das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, e também aqui é preciso só fazer rapidamente aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: quando se fala aqui de crítica textual, não vá pensar em alta crítica, aquela crítica que os teólogos liberais fazem, porque eles partem do pressuposto de que a Bíblia é um livro comum, então eles criticam as fontes, eles desprezam ali aquilo que é tido como líquido e certo e tal, a autoria que é defendida há muito tempo, eles querem agora questionar, relativizar tudo. Então, quando se fala aqui de crítica textual, não é propriamente a alta crítica, mas a que é muitas vezes chamada de baixa crítica. Veja que a baixa crítica ela é positiva. A alta crítica, claro, é bom você, se você é um estudioso, se você é um erudito, claro, você também vai conhecer a alta crítica, mas não para valer-se dela para se contrapor àquilo que está revelado na palavra de Deus. Então temos a crítica textual, que depois vou indicar livros para que você possa se aperfeiçoar, não é? Quanto a isso, entender melhor o que é a crítica textual. A crítica histórica e a crítica literária é outra ferramenta importante, porque lida com o pano de fundo histórico e literário do texto bíblico, não é? A autoria, a data da composição, a autenticidade, a unidade literária, etc. Isso também engloba, claro, a introdução bíblica e a geografia bíblica. Como você vai entender o cenário histórico? Eu falei do contexto no vídeo anterior, né? O contexto que em hermenêutica, na verdade, são 7 tipos de contexto. Contexto imediato, contexto remoto, contexto geral, contexto literário, contexto histórico, contexto cultural e também o contexto geográfico, ou seja, são 7 tipos de contexto. Como você vai poder examinar esses 7 tipos de contexto se você não souber, não conhecer, não conseguir identificar o cenário histórico, os usos e costumes da época? Tudo isso você, para descobrir, tem que consultar livros, tem que ter ferramentas à sua disposição. A teologia sistemática também é uma ferramenta. Claro que a teologia sistemática, ela não inventa doutrinas, as doutrinas são doutrinas bíblicas. A teologia sistemática serve apenas para sistematizar, compendiar, para que você entenda melhor a revelação bíblica. Então ela é uma ferramenta também na interpretação da palavra de Deus. É o estudo da Bíblia de maneira sistematizada. E que não pode, na verdade, se contrapor à teologia bíblica. Hoje nós vivemos aí num momento em que as pessoas estão querendo contrapor teologia bíblica com teologia sistemática, e também dentro da própria teologia bíblica estão segmentando e dizendo que a teologia paulina é diferente da teologia petrina, que é diferente da teologia joanina, que é diferente da teologia lucana e tal, e dá a impressão que a Bíblia é uma coxa de retalhos. Cuidado com isso. A Bíblia, na verdade, é uma harmonia perfeita. E quando se fala de teologia bíblica, aliás, tem um livro
D.J. Carson, aquele exegeta calvinista, mas um excelente teólogo e também exegeta. Claro, nós, como pentecostais, temos alguma diferença com os nossos irmãos calvinistas no que tange a soteriologia, evidentemente, porque os pentecostais sofreram influência de Armínio, sofreram influência de Wesley. Então nós derivamos, claro, a nossa teologia da Bíblia, mas não podemos negar também o legado, não é, desses homens, Armínio, Wesley e tantos outros, só para citar os mais famosos, Wesley e Calvino. Então temos algumas diferenças em relação aos calvinistas no que tange a soteriologia, mas eu tenho repetido que no que tange a metodologia exegética, arminianos e calvinistas geralmente caminham juntos, porque a metodologia é a mesma para ambos. A gente examina a Bíblia, claro, com a razão, não é? Nós usamos as faculdades da alma, uma delas é o intelecto, né? Intelecto, sentimento e vontade. Então a gente usa a razão para interpretar a Bíblia, mas claro, também confiamos na direção e na orientação do Espírito Santo. Então, D.A. Carson, como eu estava dizendo, em uma de suas obras, ele diz o seguinte, que a teologia bíblica define-se basicamente a partir de sua distinção em relação à teologia sistemática e à história das religiões. A proposta fundamental da teologia bíblica é construir uma teologia a partir das escrituras de modo indutivo, sem depender das categorias definidas pela sistemática ou pela dogmática. Eu vou citar aqui embaixo o nome desta obra, uma obra que não é muito volumosa, mas também uma obra muito boa de D.A. Carson. A teologia histórica também é outra ferramenta. Você não pode deixar de usar a teologia histórica, que é o estudo que se ocupa do desenvolvimento teológico ao longo dos séculos. E a teologia prática, que envolve homilética, envolve evangelismo, missiologia. Então veja quantas ferramentas que você tem à sua disposição, e algumas delas você tem que conhecer muito bem e outras pelo menos de maneira nocional. Veja, quando se fala de filologia sagrada, nem todos dominam as línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico, grego, mas você deve pelo menos conhecer de maneira nocional esta matéria, filologia, para você poder fazer a exegese do texto sagrado. Pois bem, já são praticamente 18 minutos de vídeo e eu quero então agora indicar rapidamente 10 obras para você se aperfeiçoar. A primeira delas, Hermenêutica, de Henry Virkler. Hoje esta obra é chamada de Hermenêutica Avançada, mas você vê que essa aqui é a primeira edição, de 1987, porque eu estudo essa obra desde essa época. Uma excelente obra para quem quer estudar hermenêutica e quiser começar do zero, digamos assim. Essa aqui é uma das mais indicadas, Henry Virkler. Aqui uma excelente obra da editora Vida. Então essa é a primeira obra. Outra obra na mesma linha, da CPAD, Guia Básico para a Interpretação da Bíblia, de Robert Stein. Também uma obra que eu tenho estudado, uma obra excelente na área da interpretação da Palavra de Deus. Mais uma obra mais recente, eu até citei no vídeo passado, de Michael Gorman, Introdução à Exegese Bíblica. Outra obra excelente, que você também, se puder, adquira. Falando agora também da teologia sistemática, das nossas doutrinas, eu, como bom assembleiano, como bom pentecostal, exagerando um pouco, não é? No sentido de prezar o pentecostalismo, eu indico também a nossa declaração de fé. É uma obra recente, não é? Nós tínhamos essa declaração, na verdade, digamos assim, espalhada em vários livros e tal, e a CPAD, juntamente com a CGADB, resolveu juntar e de uma maneira resumida apresentar a nossa declaração de fé. Palestras em Teologia Sistemática. O missionário Eurico Bergsten, uma das obras nas quais ele se inspirou
para fazer também aquela obra de teologia sistemática, que eu também indico, não estou indicando aqui, mas indico, é esta obra que ele se baseou nesta, Palestras em Teologia Sistemática, de Henry Clarence Thyssen. É uma obra excelente também. Outra obra que eu já indiquei, aqui sou suspeito para falar, porque escrevi a unidade de escatologia desta obra, que tem como editor geral o mestre Antônio Gilberto da Silva, de saudosa memória, e vários teólogos da Assembleia de Deus, pentecostais também participaram dessa obra. Você não pode deixar de examinar esta obra, Teologia Sistemática Pentecostal. Você que quer interpretar a Bíblia corretamente, aí está. Outra obra, aliás a minha também está bem desgastada, Teologia Sistemática, aqui uma perspectiva pentecostal, de Stanley Harton. Ele, claro, foi o editor, Stanley Harton, mas tem vários outros autores pentecostais. Falando agora da teologia histórica, que está muito em voga na atualidade, claro que nós respeitamos a história, mas é importante dizer que temos que derivar as doutrinas direto da Bíblia, não é? A palavra de Deus. Agora, temos que examinar também a história. Então aí está, Teologia Histórica, Fundamentos da Teologia Histórica, de Alderi Souza de Matos, uma excelente obra. Uma breve história das doutrinas cristãs, de Justo Gonçalves. Então veja aí, uma breve história das doutrinas cristãs, no plural, Justo Gonçalves. E finalmente a última obra que eu já tenho indicado e volto a indicar, porque é uma excelente obra, a História da Interpretação Bíblica, de Gerald Bray. Tá certo? Deus abençoe. Não se esqueça de conferir aqui a descrição deste vídeo. Se você deseja fazer teologia comigo, com a instituição da qual eu faço parte, acesse aqui na descrição o link do CETADB, ou fale com o nosso irmão Michael, aí também está o seu WhatsApp. Que Deus abençoe, foi um prazer ter você aqui comigo novamente. Se desejar, curta este vídeo, compartilhe, siga o meu canal, siga-me pelas redes sociais e vai ser um prazer continuar aqui falando a palavra de Deus. Em breve também um novo vídeo da série Perguntas Escatológicas. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.